versículo 4. Eu quero que você preste muita atenção. A gente não vai ler ainda, olha para cá um minutinho, por gentileza. Você sabe que Jeremias, Ezequiel e Lamentações são livros que as igrejas contemporâneas não pregam. Elas não pregam isso. Eu duvido qualquer pessoa que está aqui dentro agora, sentada na cadeira, fala assim: pastor, eu já ouvi numa igreja tradicional pregar isso. Eu duvido que pregaram isso. Porque isso aqui não traz dinheiro para a igreja, isso aqui não traz membresia para a igreja, isso aqui não traz membro, não cresce a igreja de número de pessoa, não cresce a igreja com oferta, não cresce. Então não é viável para eles pregar sobre isso. Mas como nós sempre falamos, para a gente, nós não se importamos com o que nós pregamos, desde que está escrito na palavra. Pastor, pessoas vão sair da igreja por causa da palavra? Não, pessoal. João 6,60 fala que os discípulos viraram as costas para Jesus por causa da palavra. As pessoas que sentaram para ouvir o sermão de Jesus, quando viram a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus espetou, falou da palavra, pessoas viraram as costas para ele. A Bíblia diz que uma multidão seguia, mas quando ouviram falar da palavra, pessoas viraram as costas para ele. A palavra machuca, ela vai mostrar a realidade da nossa alma. Amém? Jeremias capítulo 8. Por favor, preste atenção. O versículo 4 diz assim. Jeremias capítulo 8, versículo 4. Eu vou ler, eu vou explicar. Primeiro eu quero ler, depois eu vou explicar. E aí, então, depois da palavra nós vamos clamar a Ele por misericórdia, entrar 2025 na presença dEle, pedindo para que Ele possa nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Amém? Diz assim, Jeremias capítulo 8, versículo 4. Todos acharam, pessoal? O cabeçalho fala assim: a apostasia do povo de Deus. O que é apostasia? O abandono da fé, o afastamento da presença de Deus. Então o cabeçalho diz aqui: a apostasia do povo de Deus, o afastamento do povo de Deus. E a próxima parte diz: o castigo, ele é inevitável. Por favor, presta atenção, diz assim, versículo 4. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Deus fala assim: porque pois se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa das suas maldades, dizendo: o que fiz eu, ou o que foi que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados, e a rolinha, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Versículo 10. Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo, levianamente, dizendo: paz, paz, quando na verdade não há paz. Aqui ele está falando, os pastores, os sacerdotes, os profetas dizem paz, a paz, quando na verdade não há paz. Porventura, versículo 12, porventura, olha só, é a parte mais forte, envergonham-se de cometer abominações, ou envergonham-se de cometer iniquidade e pecado? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os
visitar, diz o Senhor. Até aqui. Tem muito mais. Mas até aqui para você compreender. A gente retorna novamente ao assunto mais precário dos nossos púlpitos. E com toda certeza, o livro menos lido pelos religiosos dogmáticos, os pseudos pastores, os falsos pastores. O livro de Jeremias, de Ezequiel e de Lamentação, eles são a expressão exata do juízo eminente que virá contra a humanidade. O que eu vou falar aqui, pessoas vão se escandalizar, pessoas vão rejeitar dizendo que não é dessa forma, pessoas vão dizer, o pastor deveria pregar na virada de um ano um sermão mais maleável, um sermão mais leviano, uma palavra mais leve. É virada de ano, pastor, as pessoas têm que ouvir algo que é agradável, quando na verdade a palavra não manda fazer isso. Como os profetas falavam, a paz. Quantas igrejas agora vão passar a virada de ano e dizer que o ano de 2025 é o ano da vitória, é o ano da prosperidade, é o ano em que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, quando na verdade não existe isso. A palavra não mostra isso. Os profetas, os sacerdotes, aqueles que viviam no templo, traziam uma falsa imagem de um evangelho ralo, dizendo que Deus abençoaria aquele povo, dizendo que haveria paz, quando na verdade a Bíblia diz que o castigo seria inevitável. Ou seja, a apostasia do povo de Deus, o abandono da fé. Quantas pessoas que dizem ser cristãos, ser da fé, ser de Deus, que deixaram isso daqui para estar agora na orla do mar, pulando 7 ondinhas, bebendo, se embriagando, se perdendo, quando na verdade estão assumindo as suas próprias destruições. Quando Deus fala com Jeremias, Deus fala assim, por acaso, Jeremias, houve uma nação que trocou os seus deuses, quando na verdade deuses não eram? Deus fala para Jeremias, Jeremias, o meu povo me trocou por aquilo que não é de nenhum proveito. Sim, me trocaram por cisternas rotas, cisternas que não jorram água. E eu quero bater na tecla, assim como nos últimos cultos nós temos falado fortemente sobre as acusações de pecado e o desinteresse da parte do povo, da parte daqueles que se chamam pelo nome de Deus, e não somente isso, mas a distração que o povo de Deus se encontra nos dias atuais. Pessoal, eu sei que você está cansado, eu sei que passa das 10 horas, mas por favor, tenta prestar atenção no sermão até o final, amém? Não perca a palavra, porque é na palavra que você vai ser abençoado. Diga graças a Deus. Ou seja, assim como na teologia, nós entendemos que o compilado de Jeremias, o livro de Jeremias, ele traz uma forte alusão das coisas que hão de acontecer brevemente, ao soar das trombetas, em um abrir e fechar de olhos, assim também há de se suceder aos que estão dispersos, ao que estão distraídos, ou seja, estão distraídos dos átrios espirituais. Não há criatura que possa estar dispersa no último dia, livre de condenação, sem que antes conhecer o caminho da verdade. Se você ler em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz que, pois melhor lhe fora nunca ter conhecido o caminho da verdade. Algumas versões dizem assim, bom seria que você não tivesse conhecido a palavra da justiça, ou o caminho da verdade. Porém, após conhecê-lo, volvendo-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado, com eles aconteceu o que diz, certo o adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou-se ao lamaçal. O que ele está falando aqui? Bom seria que vocês não conhecessem a palavra da verdade. Como assim, pastor? 2 Pedro está falando isso. 1 Pedro está falando isso. 2 Pedro 2,21. 2 Pedro 2,21 diz que bom seria que vocês não tivessem conhecido a palavra da verdade. E agora que eu conheço, pastor, agora não é inocente. A Bíblia diz que o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao seu lamaçal. O que é isso?
Tipo de pessoa que conhece a verdade e faz aquilo que o mundo faz. Tipo de pessoa que conheceu a verdade e ela pratica aquilo que ela praticava quando estava no mundo, se é que conheceu a verdade, porque se de fato tivesse conhecido, não estaria fazendo a mesma coisa que fazia quando estava no mundo. A Bíblia está falando isso. Você conhece, você não é mais inocente, você passa a ser culpado. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Ou seja, Lucas está falando que aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, aquele homem que conhece a Deus e não prepara o que ele deseja, ou seja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. João capítulo 9, versículo 41, Jesus mesmo afirmou: se vós fosseis cegos, olha o que Jesus fala, isso aqui é muito forte, amém? Se vós fosseis cegos, vocês não seriam culpados. Se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados. Mas uma vez que vocês alegam, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vocês e não há inocência dentro de vocês. Se vocês fossem cegos, ainda daria para dar uma chance. Nós não vemos, pastor. Nós somos cegos. Jesus fala assim: se vocês fossem cegos, tudo bem. Mas como vocês mesmos afirmam que vocês veem, por essa razão não existe desculpa. Não existe desculpa. O pecado persiste dentro de vocês. Jesus também fala em João, capítulo 15, 22, se eu não viera, Jesus falou assim, se eu não tivesse vindo, nem lhes houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do pecado. Tudo isso que eu estou falando para vocês está escrito na palavra. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que não há mais inocente aqui dentro. Para mostrar para vocês que assim que quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja, terão de fato as 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. Aquelas que se prepararam com o azeite à espera do noivo. E aquelas outras 5 que não se prepararam. Apenas quando o noivo bateu a porta, todas elas se levantaram. As 5 que estavam preparadas entraram no gozo do seu Senhor. E aquelas que não estavam preparadas, a Bíblia diz que quando Jesus olha, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o lago que arde com fogo e enxofre. Por isso que nós temos que se preparar agora. Ainda há oportunidade, ainda há tempo, ainda há momento de conversão sincera, pessoal, enquanto há fôlego de vida, há esperança de mudança. Como eu sempre falo, ninguém é condenado por algo que não fez. Ninguém é condenado por algo que não fez. Por mais que a lei do homem falha, por mais que na questão do homem não existe provas o suficiente, porém a lei de Deus não terá somente provas, mas teremos as nossas fiéis testemunhas. Quem são as nossas testemunhas? 2 coisas: a palavra e o livro das obras. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que se abrirão livros, e junto com eles se abrirão livros das obras. Será exposto aquilo que nós fizemos. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. A Bíblia diz que no último dia nós vamos ter que dar cabo daquilo que nós temos feito aqui. A Bíblia diz que não há obra oculta que não seja revelado. A Bíblia diz que não há criatura nenhuma que está oculta diante daquele que nós teremos que tratar. Todas as nossas obras que nós realizamos aqui estarão nuas e cruas diante dele. Ou seja, foi isso que aconteceu no tempo do profeta Jeremias, ao anunciar o juízo contra Judá, pois o povo vivia em constante afastamento de Deus. O povo estava se afastando de Deus. Deus manda Jeremias dizer ao povo: quando alguém cai, ele torna a levantar-se. Ou seja, quando alguém erra os seus expectativos caminhos, eles tornam
a voltar, eles retornam. A insistência de Deus diante de um povo que não aceita a repreensão, dizendo no versículo 5 que a gente acabou de ler, mas na nova tradução da linguagem de hoje, Deus fala, meu povo. Deus falando em Jeremias, que a gente acabou de ler, capítulo 8, versículo 5, meu povo, por que vocês viraram as costas para mim? Por que vocês estão sempre se afastando da minha presença? Vocês se agarram aos seus erros e não querem mais voltar para os meus caminhos. Deus falando para o povo, por que vocês viraram as costas para mim? Igreja sem mácula, pessoas que estão pela primeira vez, o povo que está aqui há 5 anos de igreja, de ministério, por que vocês viraram as costas para Deus? Por quê? Ele continua falando, por que vocês estão sempre se afastando da minha presença? Vocês se agarram aos seus erros e não querem mais voltar para os meus caminhos. No versículo 6, na versão atualizada, diz que ninguém ficou triste, ninguém ficou compungido com as suas maldades, ninguém falava, o que foi que eu fiz de errado? É a atualidade da igreja de hoje em dia, é a igreja do século 21, é a igreja da autoajuda, é a igreja da autorrealização, é a igreja da campanha da vitória, é a igreja que faz com que as pessoas sentado na cadeira sintam-se o máximo confortável nos seus pecados. Muitas pessoas sentadas na cadeira não ficam compungidas com as suas maldades, não falam para Deus o que foi que eu fiz, o que eu estou fazendo de errado. Não, elas não fazem isso. Deus fala, cada um de vocês continuamente seguindo os seus próprios caminhos e interesses, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Os seus pés são ligeiros para fazer o mal. Se você ler no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, Deus fala através do profeta, ouve, ó céus, e dai ouvido tu, ó terra, porque assim fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, ou em outras versões, criei filhos e fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, eles não me atendem. Deus falando assim, o boi conhece o seu possuidor, conhece o seu dono, o jumentinho conhece a sua manjedoura, o seu lugar de dormir, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não tem conhecimento de quem eu sou, meu Deus. A palavra diz que o povo não sabe discernir o santo do profano, e por falta de conhecimento são levados ao cativo, são levados à ruína. Amém? Em Jeremias capítulo 8, versículo 11, a gente acabou de ler, mas na nova versão de hoje em dia, Deus fala que os sacerdotes tratariam as feridas do povo como se fosse algo sem importância. Qual que é a maior doença hoje que existe na terra? O pecado. O pecado. Se pessoas morrem com câncer, mas se morrem salva, tudo bem. Não tem problema nenhum. A Bíblia diz que Deus é Deus dos espíritos e não Deus da carne. A maior doença de hoje se chama pecado. A Bíblia diz assim, se eu não me engano, em Isaías 14: converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Pelos teus pecados tens caído. A maior doença se chama pecado. Deus fala em Jeremias 8:11 que os sacerdotes tratam as feridas do povo como se fosse algo sem importância. E ainda dizem, a Bíblia diz assim, dessa forma, e ainda dizem, tudo vai bem, vai tudo certo, quando na verdade tudo vai mal. Ainda dizem a paz, quando na verdade não há paz. Os sacerdotes, os pastores de hoje em dia, os pastores da prosperidade, maldita teologia da prosperidade, que fez igrejas encherem de pessoas vazias.
igrejas inchadas, carregadas de pecado. A Bíblia relata que muitas igrejas vão ir cheias ao inferno. Sabia disso? Apocalipse fala isso. Jesus fala assim para o anjo da igreja: tu tem nome que vive, mas tu estás morto. Confirma para aqueles que estavam para morrer. O pastor já estava morto, a igreja estava morrendo. Tem igreja que vai pastor, obreiros, igrejas cheias em direção ao inferno. Eu provo para vocês. Como, pastor? Quer distinguir uma igreja de Deus e uma igreja do diabo? Pastor, o que é isso? É, igreja do diabo. Até Jesus disse que são sinagogas de Satanás. A igreja de Deus é aquela que sempre tem a intenção de elevar e engrandecer Jesus, colocando ele como no centro da igreja. A palavra Cristo acima da igreja. Não tem como prioridade o homem no centro. A igreja do diabo é aquela que coloca o homem no centro, dizendo: você vai vencer. Você é escolhido de Jesus para fazer a diferença numa nação perversa. Você foi escolhido para prosperar, para fazer a diferença no mundo caído. E eles começam a engrandecer a pessoa carregada de pecado, mas ela sentada na cadeira, ouve o pastor falar isso, ela não quer saber dos pecados dela, não. Ela quer saber que ela nasceu para vencer. É o tipo de canção que quem te viu passar na prova não te ajudou. Vão ver você na bênção e vão se arrepender. Quem que não gosta disso, meu Deus? Mas pega uma igreja que prega assim: você não é casado? Você está em fornicação? 1 Coríntios 6:9 diz que os fornicários não vão para o céu, meu camarada. Se você está em fornicação, tendo relação sexual com seu namorado, infelizmente, a porta do inferno é para isso. Que é isso, pastor? A gente não pode pegar a Bíblia de 1 Coríntios capítulo 6:9 e rasgar essa página e jogar no fogo. Não tem como. Eu não posso chegar para vocês aqui e ler o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, aí etc e tal, e dizer para vocês que vocês são os queridinhos, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, quando na verdade pessoas estão aqui, carregadas de maldade, com o coração cheio de promiscuidade sexual. Romanos capítulo 2, na última parte diz que nós seremos julgados pela intenção do coração. Então, a igreja de Deus, ela sempre mostra a realidade da nossa alma, mostrando que os fornicários não vão ser salvos, que é aqueles que têm relação sexual com o namorado, mostrando que os beberrões não vão ser salvos, aqueles que têm o vício da bebida alcoólica, mostrando que os viciados não vão ser salvos, mostrando que o homossexualismo, os homossexuais não vão ser salvos, mostrando que os efeminados, que os adúlteros, que os beberrões, que os glutonários e muito mais coisa não vão herdar o reino dos céus. Sou eu que falo isso? Não. Você quer passar um ano de 2025 abençoado na presença de Deus? Então você que não é casado, casa. Você que tem algum tipo de vício que sabe que te afasta de Deus, larga esse maldito vício. Não adianta passar virada de ano na presença de Deus, dia 1º de janeiro encher a cara, pessoal. Não adianta nada. A Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores, ou a de agradar um e odiar o outro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. A Bíblia diz que aquele que eu estou disposto a servir, esse é o meu Senhor. Se você está disposto a servir o seu vício, ele é o teu Deus. Eu não estou fugindo do que está escrito, não. É que nem eu falei para vocês, eu poderia muito bem pregar uma autoajuda aqui, dizer, pessoal, é só orar para Deus que se você está endividado, 2025 você vai passar a presença de Deus com as suas dívidas pagas, quando na realidade não é isso. É o tipo de pessoa que quando compra um carro coloca atrás, foi Deus que me deu, mas está 60 vezes parcelado do banco e deixou de pagar uma, o banco tomou. Pô, mas Deus não tinha te dado o carro? É ou não é? As pessoas religiosas, Deus me deu, deixa de pagar uma parcela para ver se Deus te deu. É isso que a igreja tradicional ensina. Comprou um carro, sobe o altar, dá o testemunho. O que aconteceu com a senhora? Pastor, eu era pobre, agora estou rico. Pastor, eu andava com um Chevette, agora estou com um carro novo. Pastor, eu andava de pé, agora... Não que o Chevette não seja bom, tá, pessoal?
Mas só para você entender. Isso aí é a igreja que está promovendo o homem. Colocando o homem onde? No centro. São sinagogas de Satanás. O problema é que tudo que o pastor está falando, para muitas pessoas, é um constrangimento. Sabe por quê? Porque aprenderam de outra forma. Mas vai para a Bíblia e vê se realmente é isso. Eu faço uma prova com vocês. Uma prova tranquilo, meu coração tranquilo. Se tudo que eu estou pregando aqui for mentira, eu quero que ele me mate hoje e me condene ao inferno. Se tudo que eu estou pregando aqui for mentira, eu quero que Deus me condene ao Hades, ao inferno, e que não tenha salvação para mim. Agora pega um pastor contemporâneo e fala para ele falar a mesma coisa. Se prosperidade é culto, isso não existe culto da prosperidade, não existe culto da cura. Pastor, quinta-feira vai ter o culto da cura lá na igreja, eu vou levar um monte de gente doente. Você vai só para levar pessoas doentes ou para se converter de verdade? Porque pessoas saem curadas e continuam a mesma vida. A Bíblia diz assim, que se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora. Porque mais vale entrar no reino dos céus sem olho do que o corpo em perfeita condição no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca-o. Porque mais vale entrar no reino dos céus aleijado do que o corpo em perfeita condição no inferno. Então, o que vale a cura para uma pessoa que está condenada? O que vale a autoajuda? Você pagar todas as suas dívidas, entrar na igreja pobre e sair rico, entrar doente e sair curado, enquanto a sua vida está um fervo de pecado, meu Deus. Não vai adiantar de nada. Então, igreja bíblica é aquela que promove o evangelho da abnegação. Paulo mesmo diz que o evangelho que nós temos que pregar é o evangelho da cruz. E esse Cristo, como? Crucificado. Não ressuscitado, não glorificado. Paulo nunca mandou a gente pregar o nascimento de Jesus. A Bíblia nunca mandou pregar isso, mandou pregar a morte. Por que a morte? Porque é isso que tem acontecido na nossa vida. Morte das nossas vontades, morte dos nossos costumes que nos afastam da presença de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Calma aí, pastor, estou ficando com raiva. Ainda não chegou na parte que você vai me tacar um banco. Então Deus, ele fala aqui no livro de Jeremias 8:11, você pode marcar, vai ficar no YouTube também, pode aproveitar e acompanhar no YouTube. Que os sacerdotes, os pastores, eles tratavam as feridas do povo como se fosse algo sem importância. Quem aqui há 5 anos, membro da Igreja Sem Mácula, sabe que eu não deixo ninguém pecar sossegado. Não deixo. Tem gente que não voltou mais, mas não tem problema, ouviram, não são mais inocentes, agora são culpados. Você sabe que se você tem algum desses pecados costumeiros, pecado de estimação, e você quer viver nele, dificilmente você vai conseguir permanecer nessa igreja aqui. Que a gente bate, meu camarada. A gente mostra a realidade. E não é questão de julgar, não. É questão de mostrar a realidade para você, que se você não se converter enquanto é tempo, no último dia não tem mais salvação, não. Não vai ter segunda chance. Quantas pessoas no inferno falavam assim, eu vivi como eu quis. Quantas pessoas que estão no inferno que falavam assim, eu achei que Deus ele só entendia sobre o coração, não importava o que eu fazia. Não. Aí que entra a questão da abnegação, da nossa rejeição pelo nosso pecado. No verso 2 ele diz, olha o que Deus fala, isso aqui é muito forte. Será que eles ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Você pode ler aí, Jeremias 8:12. Será que eles ficaram envergonhados pelo pecado que eles cometeram que eu detesto? Será que o homem casado, ele ficou envergonhado depois de ter traído a sua esposa, depois de ter caído na prostituição, na pornografia? Será que ele ficou envergonhado depois de ter caído no mesmo vício várias e várias vezes? Deus falou assim, ele nem sabe o que é sentir vergonha. Não sabe. Por isso, Deus fala, vão cair como outros têm caído.
quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Deus fala isso em Jeremias 8:12. Você pode acompanhar aí. Não é coisa que eu estou falando na minha cabeça, não. Deus fala que por isso que eles vão cair, como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, que estou falando. Sou eu, o Senhor, que estou falando. Quando nós pensamos em lamento na Bíblia, a gente logo se lembra de Jeremias, que agora chega a questão da história de Jeremias. Ele que é o autor, não apenas do livro que leva o seu nome, mas também alguns teólogos dizem que o livro de Lamentações, por ser Lamentações de Jeremias, mas ainda há dúvidas, esses dois livros dizem que é de autoria de Jeremias. E alguns estudos afirmam isso. Ou seja, afinal, dentre os profetas, ele é o que aparece mais se lamentar e chorar diante de Deus. Porém, o seu lamento não é nenhum exagero, e sim o resultado de um sofrimento terrível. Nós conhecemos Jeremias como profeta chorão. A Bíblia mais relata Jeremias chorando do que pregando. Por que ele chorava? Ele deveria ser visto como um profeta forte, que suportou sobre si o ministério marcado pelo sofrimento e anúncio da desgraça. Jeremias pregava muito sobre a desgraça que viria sobre Judá, até porque apesar de ter inúmeros motivos para desistir, e muitos teriam desistido, ele, apesar de se queixar a Deus, questionar porque seu trabalho era tão árduo e sofrido, nunca abandonou o seu chamado. Nunca. Tudo que Jeremias passou foi jogado no calabouço por pregar a verdade. Diante de tanto sofrimento, dificuldade, a reação do profeta não foi apenas chorar, mas também interceder por Judá. Discutiu com Deus, ele desmascarou e enfrentou os falsos profetas, ele prediziu a destruição de Jerusalém no templo, e ele prediz também a destruição de toda a nação de Judá. Por isso pode-se dizer que a sua perseverança em foco, em seu chamado, são exemplos dignos de ser imitados. E também serve para os pastores de hoje em dia que pregam a verdade, que pregam a verdadeira palavra. Passam por dores, angústias por pregar e muitas das vezes não encontram resultado na vida cotidiana do povo. Ou seja, os pastores bíblicos. Eu faço uma prova com vocês agora. Vá atrás de uma igreja bíblica, que prega a verdade e vê se ela é lotada. Ela é lotada? Vá agora numa igreja que prega prosperidade. Ela é lotada? Por que ela é lotada? Porque ela prega aquilo que o povo quer ouvir. Então o livro de Jeremias, ele também é um livro de aconselhamento para pastores que pregam a verdade, apesar de pregar a verdade e não ver mudança na vida do povo. Não vê mudança na vida de algumas pessoas. Às vezes eu fico triste, porque a gente prega a verdade costumeiramente. Todo culto é aliança com a palavra. E a gente vê pessoas não se convertendo. A gente vê pessoas se desviando. Pessoas continuando no pecado. Pessoas continuando na mesmice. Em função de tanto sofrimento, Jeremias, ele recebe já no seu tempo um apelido. Homem que vive em terror. Jeremias capítulo 20, versículo 10 fala isso. Que o povo deu um nome para ele, chamado de o homem do terror. Lá vem aí o homem do terror. Porque aonde Jeremias ia, ele pregava somente terror. Deus vai destruir a nação de Judá. Deus vai matar os homens à espada. Deus vai fazer o exército inimigo abusar das mulheres. Vai matar as crianças. Jeremias fala isso. Então ele foi conhecido como o profeta do homem que vive em terror. Afinal de contas, ele anunciava somente desgraça. Ele passa a ser visto como alguém que tem apenas terror diante dos seus olhos. Somente isso. Ele que anuncia o terror vive um dilema profundo. Sabe que Deus fará justiça, praticamente vingando, mas também sabe que o sofrimento lhe aguarda. Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles foram levados ao exílio. Foram levados para o castigo. Assim, no meio do sofrimento, no meio da angústia, ele apresenta a Deus um lamento com profunda tristeza, no qual declara. Olha o que Jeremias fala, isso aqui é muito forte. Isso aqui, olha,
ardeu o meu coração de tal maneira quando eu li. Jeremias fala assim: quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, quem dera o corpo da minha mãe tivesse sido a minha sepultura, porque eu nasci. Ele pergunta para Deus: por que eu vim ao mundo? Toda a minha vida é apenas sofrimento, toda a minha vida é tristeza, toda a minha vida é vergonha. Jeremias capítulo 20, 17 fala isso. Ele fala assim: olha, como que eu queria que eu tivesse morrido antes de eu ter nascido, como eu queria que o ventre da minha mãe fosse a minha sepultura. A minha vida é constante sofrimento, a minha vida é constante lamento. Quando a gente lê o livro de Lamentações, a gente vê que ele é um testemunho da cidade destruída, do caos estabelecido, pois como é anunciado logo no começo. Lamentações capítulo 1, versículo 1. Como jaz a cidade que antes formosa, agora destruída. Não há quem console. Não há quem possa consolar essa cidade. Choram sim, choram de dia e de noite. Lamentações capítulo 1 fala isso, não há quem console. E por mais que o sofrimento fosse evidente naqueles que foram levados cativos, aqueles que ficaram com Jeremias também sofreram profundamente. Jeremias, ele não é chorão por lamentar o que viu, pois o que ele viu realmente era traumatizante e praticamente desesperador. No livro de Lamentações capítulo 2, versículo 11, diz que Jeremias diz assim: chorei até que não tivesse mais lágrima nos meus olhos. Meu coração está aflito, meu espírito se derrama de angústia quando eu vejo a calamidade de meu povo. Crianças pequenas e bebês desfalecem e morrem nas ruas. Jeremias falando, a imagem vista por Jeremias foi de guerra, vendo crianças morrerem de fome, chamando pela mãe, clamam as mães, estando com fome e sede, meu Deus, desfalecem nas ruas como o guerreiro ferido na batalha, elas lutam para respirar e vão morrendo lentamente nos braços maternos. Lamentações capítulo 2, versículo 12 fala isso. Por quê, pastor? Tudo por causa do maior ou a maior ferida que existe na humanidade, o pecado. Pecado. Mesmo pedindo ajuda, desesperadas, as crianças não tinham resposta, a Bíblia diz. A língua seca dos bebês grudavam no céu da boca por causa da sede. As crianças imploravam por um pedaço de pão, mas não teve quem o atendesse. Lamentações capítulo 4, versículo 4 fala isso. A língua das crianças grudava no céu da boca. Não tinha água, não tinha comida. Elas pediam comida. A Bíblia diz que não tinha quem atendesse essas crianças, meu Deus. Morreram da fome. Morreram nas ruas. Jeremias passava, andava. Quando ele olhava na rua, via uma criança magrinha, caída, morta. Via um homem decapitado sem cabeça. Via uma mãe com a sua criança no colo morta no chão. Tudo por causa do pecado. Por que você acha que nós batemos forte no pecado? Porque é isso que vai acontecer nos últimos dias. A Bíblia diz que não houve nem haverá dia tão horrível quanto o dia da vinda do Filho do Homem. Uma imagem terrível que é descrita por uma pessoa que foi testemunha ocular, que parece estar tão chocada e revoltada pelo que viu, que é incapaz de esquecê-lo. Um trauma que Jeremias levou consigo e que o fez sentir praticamente um desencanto com a vida. Jeremias não queria mais viver. Imagina você. Tem gente aqui que não vai nem em velório por causa do medo. Talvez não dorme à noite. Imagina Jeremias passar num vale praticamente de pessoas mortas. Olhava de um lado crianças mortas, do outro mulheres abusadas mortas, do outro homem sem cabeça. Jeremias entra no templo para orar. Deus fala assim: comece pelo meu santuário. Aí começou a morrer gente dentro da igreja. Diante das imagens dos filmes, a Bíblia diz que um monte de corpo de pessoas mortas diante do altar de Deus estava sendo jogado ali
para que elas pudessem se lembrar. Claro que não se lembrariam porque estavam mortas, mas depois que as suas almas fossem levadas diante do tribunal de Cristo, lembrariam. Tiveram a oportunidade de reconciliação, mas não se reconciliaram. Não se reconciliaram. Imagens desse tipo não são lamentadas por alguém que é chorão, por mais que foi tão profundamente impactado, e que simplesmente não consegue esquecer o que viu, não conseguiu esquecer, meu Deus, de modo que acaba sofrendo com tudo que vivenciou. Não é à toa que desde o século XX se percebeu a importância de veteranos de guerra, homens de guerra nos Estados Unidos, acompanharem psicólogo e terapêutico, uma vez que a consequência da guerra, daquilo que eles viram, não são fáceis de se lidar, especialmente quando passaram aquilo sozinhos. A situação se tornou um verdadeiro problema de saúde pública nos Estados Unidos, uma vez que no ano de 2000, quando morreram mais veteranos de guerra cometendo suicídio, que na própria guerra era assim, os homens iam para a guerra, não morriam na guerra. Na guerra morriam 7 mil homens, e quando voltavam esses homens de guerra para casa, 30 mil se suicidou, porque eles não aguentaram ficar aqui o que eles viram na guerra. Homens mortos, despedaçados. Imagina Jeremias, que não tinha psicólogo, não tinha terapêutico. Sabe o que a Bíblia fala do último dia? A Bíblia fala do último dia que a morte vai ser tirada. As pessoas vão procurar morrer, não vão mais conseguir morrer. Pessoas vão tentar se jogar na frente de carro, não vão mais morrer. Pessoas vão tentar se decapitar, dar tiro na cabeça, não vão morrer. A Bíblia fala sobre isso no último dia. Então, haverá um caos grande no último dia. Por isso que eu estou falando para vocês. O livro de Jeremias é um relato do que ia acontecer no último dia. Ou seja, Jeremias e os demais judeus também viveram um desespero terrível em virtude das atrocidades que viveram, ou que vivenciaram, carregando na memória as situações assustadoras. Eu já vou terminar. Amém, pessoal? Não deixe o cansaço vencer você. Lamentações 2:20 diz que as mães devoravam seus filhos por causa da fome. As mães tinham que pegar os seus filhos, colocar dentro dos tachos de água, cozinhar os seus filhos de meses, 1 ano de idade, cozinhar as crianças, arrancar um pedaço de braço e comer, arrancar um pedaço de perna, dar para o vizinho comer. A Bíblia fala isso. Nunca ouviram falar isso? Os contemporâneos não vão querer que vocês saibam disso. Os contemporâneos não vão querer que você saiba que isso pode acontecer no último dia. Não querem que vocês saibam disso. Ou seja, e agora, após tudo ter passado, permanecem os cadáveres estirados nas ruas para lembrarem de que o terror permanece. Estão jogados nas ruas, jovens, velhos, rapazes, moços, mortos pela espada do inimigo. Lamentações 2:21 diz isso. Porém, para além de tudo que viram, há um desespero em função daquilo que não conseguem ver, que é a esperança. Só se pode ver terror por todos os lados. A Bíblia diz que não haveria mais esperança para eles. Eles tentavam procurar uma maneira, mas não conseguiam mais. Há, portanto, um verdadeiro desespero como perda da esperança. Hoje você tem a mim para pregar, amém? A Bíblia diz que no último dia vai ser tirado o Espírito Santo. Não vai ter mais pastor, não vai ter mais Espírito Santo, não vai ter mais igreja. Quem conhece de Bíblia, amém, meu amigo. Quem conhece de Bíblia, amém. Agora, quem não conhece, quem não vem aos cultos, quem prefere cair nos seus pecados, nos seus deleites, ai desses no último dia, ai desses. É como se só se pudesse ver trevas, e nem mesmo uma pequena luz no fim do túnel. O autor de Lamentações fala: Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. Lamentações 3:2 fala isso. Afinal, diante de tudo aquilo que viram e do mal que aguardaram, sentem como se não houvesse nada mais de bom para se esperar. Para a gente encerrar agora, eu deixo o último versículo para vocês. Pessoas que estão aqui agora, que passaram o ano todo desagradando a Deus, passaram o ano todo praticando os seus pecados de estimação, passaram o ano todo, meu Deus do céu, fazendo aquilo que desagradava a Deus. Lamentações 3:29 diz: coloque a boca
no pó, talvez ainda haja esperança. Coloque a boca onde? No pó. Talvez ainda haja esperança. Agora a gente vai orar. Agora a gente vai cantar louvores. O que eu faço nessa oração, pastor? Coloque a boca no pó. Talvez ainda haja esperança para vocês. A Bíblia diz assim: o que é a sua vida, ó homem? Anunciou uma neblina que logo aparece e depois desaparece. Hoje você está aqui, agora você está aqui, mas você não sabe o que pode acontecer quando você sair daquela porta para fora. Você não sabe. Pode dar um ataque no coração agora e você partir. A questão é, você está preparado? Por isso que eu digo, 2025 está aí. Faltam 20 minutos para a gente entrar em 2025. Nós vamos orar agora. A questão é, eu estou preparado? E se o ano de 2025 realmente for o ano da vinda do Filho do Homem? Se o ano de 2025 realmente for o ano da volta de Jesus, você está preparado? A Bíblia diz assim, que se porventura o Filho do Homem voltar à terra, ele encontraria fé? Ou ele encontraria fé sobre a terra? Será que ele encontraria, pessoal? Pastor, talvez não. Então o momento é agora. Amém? Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem forte, que ele merece.